Carolzinha, seja bem-vinda. E aí, imagem, som, chegou primeiro. Hoje você abriu a igreja, hein, Carol? Hoje Carol abriu a igreja. Bênção. Que bom que vocês já estão chegando aqui. Vamos rapidinho adiantar nosso assunto. Vocês estão vendo aí em algum lugar do telefone de vocês um título ou vocês não estão vendo? Quando eu entrei aqui, aí o Instagram me pediu para colocar um título. Estão me ouvindo bem? Se você está me ouvindo bem, vendo bem, dá um joinha aí para eu poder saber que a coisa está funcionando. Amém. Tem som? Tá saindo legal? Aqui com a minha turma. Muito boa noite aí a todos. Tá sem som ou não? Som e imagem. Ok, gente. Vou pedir para você segurar aí um pouquinho até o final. A gente vai falar um pouco a respeito de algumas coisas importantes a respeito da volta, né? Dos cultos, do retorno, né? Gradativo da igreja. Vou dar algumas orientações para você aqui nessa noite. Mas eu gostaria de ir direto ao ponto e convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Se você está com a tua Bíblia aí, senão eu vou ler para você. E eu pensei, né, quando o Instagram me pediu ali um título, né, coloca um título nessa live. O primeiro título que me veio à cabeça, mas você pode ficar à vontade de mudar quando você for enviar para alguém, né? Que eu já vi que algumas pessoas colocam uns títulos massa aí na minha mensagem, né? Algumas vezes eu percebo que quando você manda para alguém, você já manda com aquele título que você criou. Tem uma galera boa nisso aí. E está sendo muito legal. A primeira coisa que me veio à mente foi um chamado à responsabilidade. Todos nós temos um chamado à responsabilidade. E personagem dessa história é o famoso Gideão. Quando Gideão está ali malhando o seu trigo e de repente ele tem um encontro com um anjo do Senhor. O texto diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Foi essa a mensagem. Juízes capítulo 6, verso 11. Livro dos Juízes, capítulo 6, verso 11. É a história que a gente vai meditar um pouquinho essa noite. Um chamado à responsabilidade. Interessante, queridos, pensar nesse texto para os dias, para os tempos em que nós estamos vivendo hoje.
Eu tenho certeza que você que está aqui nessa live ou vai assistir ela, né, amanhã ou hoje à noite ainda, ou nos próximos dias, você está aí tentando defender o teu pãozinho de cada dia, está correndo atrás para sobreviver, não é isso? É assim que a gente está vivendo hoje. A gente está tentando de todas as formas defender o nosso pão. Essa é a ideia. A gente está se virando. Eu tenho certeza que você, né, principalmente você que eu conheço tão bem aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, está se virando. Gente de bem, gente trabalhadora, gente que está correndo atrás. E às vezes a pergunta que a gente precisa fazer nesse tempo em que nós estamos vivendo é se nós estamos fazendo a coisa certa. Mas como assim, pastor? Defender o pão não é a coisa certa? Mas pode ser de maneira errada, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Gideão estava ali, fugindo da praga, né, dos medianitas, dos inimigos que vinham roubar, né, tudo que ele possuía, tudo que eles tinham. Os inimigos vinham ali, o texto diz que ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. A situação era de uma guerra, de uma luta terrível. Não é muito diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje, não. Não tem muita diferença. Nós estamos trabalhando para construir alguma coisa e pôr a salvo do inimigo. Eu não sei se você está pensando nisso aí ultimamente, mas eu quero dizer para você que Satanás, ele não respeita a pandemia, ele não respeita lockdown, ele não respeita toque de recolher. Não adianta pedir para ele ficar em casa, porque ele não quer ficar em casa. Tudo que ele quer hoje é tentar destruir aquilo que nós temos tentado construir com muito sacrifício, seja o nosso trabalho, a vida profissional, seja a obra do reino de Deus, seja aquilo que a gente está, né, vivendo e fazendo no nosso dia a dia, seja a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, amizades que nós temos. Ele está sempre atento, porque qualquer sinal, né, de vitória, qualquer sinal de colheita, qualquer sinal que mostre para ele que nós estamos conseguindo, que nós estamos sendo bem-sucedidos, o ataque virá, e virá com muita violência, né? E Gideão, ele estava vivendo no meio dessa guerra. Ele defendia ali o seu triguinho, o seu pãozinho, e ele tinha que deixar isso a salvo, né, para que o inimigo não tocasse. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Eu queria que você pudesse meditar e refletir nisso. Você tem cuidado daquilo que você tem construído para que o inimigo não venha destruir aquilo que você está construindo? Você tem cuidado, né, das tuas amizades, você tem cuidado da tua família, você tem cuidado da tua casa, você está tendo o cuidado necessário, ou seja, eu estou ligado porque eu sei, né, que de repente o inimigo pode tentar, né, atacar e destruir o que eu estou construindo. Era o medo de Gideão, a crise de Gideão. E ele estava lá no lugar onde se faz vinho, né, no lagar, escondido ali, malhando aquele seu triguinho do dia a dia, a luta dele para a sobrevivência, para tentar se esconder ao máximo do inimigo, quando de repente, no meio desse processo de vida natural que ele estava vivendo ali, aparece um anjo do Senhor.
E o anjo do Senhor, ele vem, né, para esse encontro com Gideão, senta debaixo do carvalho, observa o que Gideão está fazendo e fala algo interessante para Gideão. Diz o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão não entende nada do que está acontecendo. O cara está morrendo de medo. Ele está se escondendo, tentando defender o seu e passar de maneira desapercebida para que nada o aconteça. Mas aí vem o encontro com o Senhor. E a minha pergunta é: como foi ou como será o seu encontro com o Senhor? O que o Senhor tem para te dizer nessa noite, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante das lutas que nós temos passado? O Senhor vai usar a frase que usou com Gideão e vai dizer para você que está me ouvindo aí, na sua casa, interrompeu agora a sua novelinha, desligou a sua TV, está ligada na live. O Senhor vai dizer para você que você é valente e que o Senhor é contigo. Primeira coisa que o anjo faz questão de reforçar para Gideão, no meio da batalha, no meio da crise, no meio das lutas, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é contigo. Primeira coisa. Depois a gente vai entender por que o anjo fala exatamente isso para Gideão. Porque Gideão tinha dois problemas. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ele tinha dois grandes problemas que ele precisava resolver. E o primeiro vai aparecer logo de cara, né? Quando o Senhor olha e diz assim: Gideão, o Senhor é contigo. Dentro de Gideão, né, existe uma resistência a isso. E ele vai dizer: homem valente. E aí vem a resposta de Gideão. E a resposta de Gideão é a seguinte: olha, né, você pensa assim: oh, o Senhor apareceu, o Senhor disse que está contigo, o Senhor disse que você é um homem valente, oh Senhor, aleluia, glória a Deus. Gideão não. Gideão vai dizer: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele faz uma pergunta ao Senhor. Se o Senhor é conosco, se o Senhor está dizendo, né, o anjo abriu a frase dizendo: o Senhor é contigo, e ele vai pensar rápido ali, né? Ele vai entender aquele contexto da conversa, do diálogo, e ele vai rebater o anjo. Você imagina o cara rebatendo o anjo. E aí ele vai dizer o seguinte: se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isto com a gente? Não é bastante atual isso, queridos? Não é bastante atual para o tempo que nós estamos vivendo? Essa ideia, né, do questionamento, às vezes muito íntimo, muito lá dentro de nós, e eu estou falando isso porque nós estamos vivendo algo, né, de forma coletiva.
e que fere a todas as pessoas, a todas as famílias. A gente está passando por uma situação bastante difícil, complicada e tal, mas a gente tem gente passando por situações difíceis e complicadas todos os dias. Eu sei disso, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo gabinete pastoral. Eu vivo o atendimento pastoral, né? O cuidado uma a uma, o cuidado e o acompanhamento, pessoa a pessoa. E eu percebo claramente de que nós temos problemas, as pessoas estão passando por lutas individuais, enfrentando problemas pessoais, crises familiares, problemas financeiros, problemas no relacionamento, no casamento, com filhos. Eu tenho acompanhado a realidade, porque a realidade de uma vida, né, ela está na intimidade que você tem, na intimidade da pessoa. Então, quando você entra na intimidade da pessoa, você percebe que nós estamos constantemente em luta, né? Porque tem sido cada dia mais difícil, cada dia mais complicado. Então eu acredito que cada ser humano, cada Gideão, né, está vivendo esses momentos difíceis, que você olha e que você percebe, mas Deus está comigo? Deus está comigo mesmo? E aí a gente tem, não é, uma parte adoecida da igreja ou da religiosidade, que ela te proíbe de pensar. E eu queria te dizer que aqui o negócio é diferente. Eu quero que você pense. Quero que você pense muito. Porque o pensamento, ele liberta a gente. A gente pensando, né, como já dizia aí o filósofo, né? Penso, logo existo. Ou traz a existência. Quando nós questionamos a nós mesmos, quando nós buscamos respostas que estão não do lado de fora, mas do lado de dentro de nós. E a religiosidade, ela te impede muitas vezes a questionar. Mas Gideão é livre. E a liberdade de Gideão lhe permite olhar para o anjo do Senhor e dizer: não, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que momentos, né, difíceis, crises, acomete pessoas que estão ali com a vida no altar, buscando a presença de Deus, buscando, sabe, viver cada vez melhor, pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que estão ali defendendo o pão de cada dia, que nunca pensou de maneira nenhuma em lesar o próximo. Às vezes é uma pessoa que está pronta sempre a estender a mão ao próximo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou pessoas honestas, sinceras, né? Partindo do pressuposto de que bom ninguém é. E Gideão, ele
ele questiona o momento que ele está vivendo. Você já questionou algum momento que você está vivendo na tua vida? De você olhar e dizer, olha, Deus, eu não estou te vendo nessa realidade da qual eu estou vivendo. Eu vou dizer para você aqui, querido, de verdade, isso não é pecado não, viu? Isso não é pecado. Tem gente que comete erros aí muito mais significativos do que aquele de pensar, de querer entender o que está acontecendo, de querer saber, né, o que está rolando na real dentro da nossa vida. Não é pecado. Você deve pensar. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque existe hoje, no meio da igreja evangélica, isso aqui não é um chute que eu estou dando, mas existe no meio da igreja evangélica hoje um grande número de pessoas que tem problema com Deus e problema enrustido com Deus, sabe? Aquilo que está guardado lá dentro a pessoa tem uma capa religiosa, talvez até cultural, né? Do meio evangélico, às vezes cresceu na igreja, né? Outro dia eu recebi um post muito interessante da turma, de uma foto com o povo adorando, e o moleque colocou assim, eu na igreja, e a mãe dele dizendo, meu filho cresceu na igreja, e estavam os três no banco dormindo, a foto dos três no banco dormindo, e a mãe embaixo colocando, meu filho cresceu na igreja. Ele cresceu dormindo na igreja. Então a questão é muito cultural, e essa questão cultural ela vai criando no jovem, principalmente, e uma coisa interessante que eu vou lhe dizer agora, esse problema com Deus, ele geralmente não acomete, presta atenção nisso, porque você vai pensar comigo, ele não acomete gente velha que se converteu. Cara que se converte aí depois da quebradeira, depois da cachaçada, depois da batalha que passou na vida, das caras quebradas que se arrebentou aí no meio dos prostíbulos da vida, dos relacionamentos podres e perversos pelo qual passou. Aí o cara se converte depois disso, cara, esse cara é crente, esse cara ama o Senhor, esse cara, ele vai dizer, poxa vida, Deus me tirou de um charco de lama e me trouxe para a vida, sabe? E a tendência dele é amar o Senhor, cada vez mais se aproximar de Deus e querer conhecer melhor esse Deus que resgatou ele do meio do nada, no meio de uma crise existencial profunda, na ponta de um suicídio. De repente o Senhor veio, pegou ele e disse, vem cá que eu vou cuidar de você. Esse cara, ele não tem crise com Deus, ele entendeu, ele fala, Senhor, eu sei o que é quebrar a cara, eu sei o que é me arrebentar, eu sei o que é não ter nada, eu sei o que é andar no meio do esgoto, né, na esgotosfera desse mundo. Eu sei como é que é, e agora eu estou aqui, cuidado e protegido pelo Senhor. Não, a doença não atinge essas pessoas diretamente. Essa doença atinge aquele moleque que foi criado na igreja, nossos filhos. Atinge aquelas pessoas que estão ali, e que começa a desenvolver dentro delas questionamentos tipo, por que eu não posso? Por que eu não vou curtir a festa não sei aonde? Por que eu não posso sair com aquela menininha? Por que eu não posso, né,
ficar com aquele rapaz, porque aí vai gerando uma crise, só que isso é lá dentro da alma. Não aparece, isso não aparece. Tá entendendo? É sério o negócio. Fica lá enrustido. Aí o cara começa a pensar o seguinte: cara, eu nunca fui para uma festa, eu nunca bebi cachaça, eu nunca fumei maconha, eu nunca transei desvairadamente por todos os lugares e por onde eu quis ir. Minha vida é uma porcaria, minha vida não vale nada. O pensamento dele está invertido, está errado. Por quê? Porque ele está com aquela ideia do seguinte, que viver é viver tudo fora da presença do Senhor. E não na presença do Senhor. Ele tem um problema com Deus. Ele acha que vida é quando você está longe de Deus. É a síndrome do filho pródigo. O filho pródigo tinha essa ideia, a parábola que Jesus contou. O filho pródigo falou: na casa do meu pai, não, muito chato isso aqui, pô. Muito chato esse negócio aqui na casa de papai. Casa de papai, sei lá, eu quero vida, eu quero ver as coisas acontecerem. Aí, pum, ele cai fora. E ele percebe que a vida longe da casa do seu pai, cara, é uma vida perversa. É uma vida de tudo ruim que você pode encontrar no mundo, tá ali. E ele mete a cara, ele vai embora, ele vai gastando tudo que tem. Vou tomar um golinho de café aqui, ó, no meu copo Nadir Figueiredo. É uma propaganda rapidinho para a gente poder faturar, né? Olha só, o cara acha que está arrasando, quando na verdade ele vai quebrar a cara logo ali na frente, vai dizer o seguinte: na casa do meu pai. Aí vem a lembrança, aquela lembrança de que ele na casa do pai tinha tudo, ele tinha segurança, ele tinha respeito, as pessoas olhavam para ele e o amavam de verdade, porque isso tem que acontecer, né? No nosso meio, o amor precisa ser real, precisa ser verdadeiro. As pessoas precisam crescer, as pessoas precisam se desenvolver. E ele vai perceber o seguinte: queria voltar para a casa do meu pai, para ser nada, só para estar lá. Porque ele tinha um problema com o pai. E quantas pessoas hoje, elas estão abandonando a casa do pai, porque elas têm um problema com o Senhor, com o seu pai. É Gideão. É o questionamento de Gideão. Vem cá, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou sendo tão violentado por essa vida? Por que as coisas estão dando tão erradas para mim? Por que eu estou vivendo essa questão? Muito bem, queridos, presta atenção. Gideão precisava resolver o seu problema com Deus. Ele precisava entender, entender que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. E o anjo vai dizer para ele, interessante aqui, cara, o anjo é muito fera, o cara é muito safo, que diz que é o seguinte: o anjo vai dizer para ele, então respondeu Gideão: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele. Olha aqui, a gente tem uma revelação do texto, que esse anjo na realidade era o próprio Deus. Então se virou o Senhor para ele
e disse: vai na tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, o que Deus está falando para Gideão? Você precisa lutar. E essa palavra eu tenho para a tua vida nessa noite. Nós precisamos lutar. Lutar por aquilo que nós acreditamos. Lutar pela palavra. Lutar pela nossa casa. Lutar pela nossa família. Lutar pelos nossos filhos e filhas. Lutar pela nossa igreja. Nós precisamos lutar. Lutar pelo que é certo, pelo que é correto. É uma luta. O Senhor está dizendo a Gideão o seguinte: eu te chamei para uma luta, eu te enviei para uma luta, e eu queria que você pensasse nisso de uma forma mais ampla. Eu queria que você pensasse isso com o nascimento de Gideão. O nascimento de Gideão foi o seu envio. E isso cabe a cada um de nós, a eu que estou aqui falando para você, você que está aí me ouvindo, você que vai me ouvir depois. Você foi enviado para lutar. É porque às vezes a gente quer vir ao mundo com visto de turista, não é verdade? Eu quero passear, eu quero aproveitar as coisas mais belas e lindas desse mundo, só que o Senhor está dizendo, mas a vida, ela vai te ensinar a lutar por aquilo que você quer, por aquilo que você acredita, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que faz com que as coisas realmente, tenham sentido. Você vai ter que lutar muito se você quiser ser um bom profissional. Eu sempre falo isso. Você vai ter que lutar muito se você quiser ser um bom marido, uma boa esposa. Filhos precisam lutar muito para ser bons filhos, porque nós estamos vivendo um chamado à rebeldia. Nós estamos vivendo um tempo em que os relacionamentos, eles não são mais duráveis, eles são líquidos. Então, as pessoas estão dizendo, a mensagem que nós recebemos do mundo, a mensagem é o seguinte: as coisas que realmente têm valor, para esse mundo não tem valor nenhum. Você já parou para pensar nisso? Que as coisas que realmente têm valor neste mundo, para o mundo não tem valor nenhum. Porque o que o mundo quer, o que o sistema quer que você seja um pervertido, um corrupto, alguém que não tem valores. O sistema quer que você seja um derrotado para ele ser vitorioso. Então o sistema que nós vivemos hoje no mundo, não se engane, ele quer que você seja uma pessoa mal sucedida, porque quanto mais você for mal sucedido, mais dependente do sistema você vai ser. Vou te dar um exemplo aqui. Você já ouviu falar, com certeza, e já viu imagens, alguém já teve. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no meio dessas pessoas lá em São Paulo, que é a Cracolândia. Na época do seminário, nós tínhamos um professor que tinha um projeto lindo, de acolhimento às pessoas que viviam ali. E nós fizemos um projeto ali. Você já viu que aquelas pessoas, elas não existem? Elas se tornaram aquilo que o sistema quer que elas se tornem. Elas precisam da droga. Elas fazem qualquer coisa por aquilo.
Então eu estou indo ao extremo para que você entenda que o sistema mundano que nós vivemos, aquele que o Senhor disse que nós precisamos resistir a ele, esse sistema mundano, ele quer que você seja um fracasso, porque você fracassado, você vai ser dependente desse sistema. Você vai parar de produzir valores, você vai parar de produzir coisas importantes. Como nós temos visto homens no nosso país aí, eu ainda vou gravar um vídeo, eu estou naquela, trabalhando aquela ideia que eu falei que ia fazer uma live só para a gente falar do atual momento, que nós estamos vivendo hoje, e a coisa está ficando cada vez mais quente. Cada dia está ficando mais quente, E vai ser bom porque material aí bastante para a gente poder meter a mão na orelha dessa galera aí. Mas você já percebeu homens, que são homens públicos? Poxa vida, que você olha, o cara, arrebentou com os cofres, o cara, poxa, agora mesmo aí, no meio de uma pandemia, a gente está recebendo todos os dias informação de gente, rapaz, fraudando compra de respirador. Você acha de verdade que tem alguém se importando com alguém, senão com ele próprio? A gente percebe que isso é um sistema tão terrível, porque você, por exemplo, só para você ter uma ideia, olha só, o Rio de Janeiro elegeu um governador completamente neutro. E eu, como sou do Rio, sou cidadão fluminense, sempre coloquei no meu coração o seguinte: agora parece que vai moralizar, porque todos os governadores do Rio estavam presos na cadeia, na chave, porque roubaram os cofres públicos. Homens que foram eleitos, homens que são reconhecidamente pessoas ali do meio da sociedade, que você olha e você deveria respeitar. Aí as primeiras acusações vêm justamente sobre o governo do Rio. E aí eu penso, no sistema. Existe um sistema espiritual de corrupção, um sistema espiritual de roubo, de degradação de uma sociedade, que não importa quem estiver ali, se o Papa eleger governador do Rio de Janeiro, o Papa vai roubar alguma coisa. Cara. Você está entendendo? Eu estou pensando espiritualmente. E será que o Instagram vai deixar esse negócio pro ar aí que eu falei do Papa? Porque agora você não pode falar mais nada, Agora você tem que falar em código, entenda quem entender. Quem tem ouvidos, ouça, Mas vamos lá. Para pensar. Existe um sistema corrupto agindo. Para quê? Para denegrir a imagem de um homem, para acabar com uma família, para destruir uma cidade, para matar pessoas. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos acordar para isso. E é esse o chamado à responsabilidade. O Senhor está dizendo para Gideão: cara, eu te enviei para isso. Para que você lute, para que você faça a diferença, não dê braço a esse sistema podre, a essa casta podre que está destruindo a vida das pessoas. Então, Gideão, acorda. Acorda, Gideão, eu te enviei. Não foi com visto de turista, eu te enviei com visto de soldado, de guerreiro. Eu quero que você se levante, eu quero que você seja a força, eu quero que você entenda o que está acontecendo. Mas aí Gideão revela o segundo problema. Gideão tinha um problema pessoal com ele mesmo. Primeiro com Deus, lembra? Se o Senhor é conosco, aquela historinha toda. Então se virou o Senhor e disse: vai nessa tua força, livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu?
E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha só, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Visão de Gideão. Sou o mais pobre de Manassés e o menor da casa do meu pai. Tenho nada, sou ninguém. Prazer, Zé ninguém. Sou eu. Ele não ouviu nada que o Senhor disse para ele. Deixa eu te falar uma coisa, que você que está me ouvindo e você que vai me ouvir. Quando nós criamos uma visão negativa de nós mesmos, nós não conseguimos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Serve como um bloqueador. Vou repetir. Quando nós criamos uma visão negativa de nós mesmos, nós nunca iremos entender aquilo que Deus quer de nós. Por quê? Porque não encaixa, não cabe. Gideão fala: como assim eu? Como assim eu? Eu sou pobre, Manassés, nasci na Barra do Imbuí, na beira do valão, sou o menor da casa dos meus pais. O Senhor está falando contigo aí, ó, com você que está me ouvindo, para você abandonar essa visão medíocre que você tem de você. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Meu amigo, minha irmã querida, a missão é dele. Você está entendendo? A missão é dele. E ele, olhando para a grande missão, olhou para mim, olhou para você, olhou para cada um de nós. Ele olhou e ele teve a oportunidade, ele olhou para Gideão. E ele teve a oportunidade de dizer: eu quero você, Gideão. Eu quero você. Escute o Senhor falando isso para você agora. Eu quero você na frente de batalha. Eu quero você lutando pelos valores. Eu quero você. Eu tenho interesse na tua vida. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Você acredita nisso? Você não está aí à toa não, meu irmão. Você não está aí à toa, minha irmã. Eu sei que você está lutando para defender o teu, eu estou defendendo o meu. Nós estamos lutando para sobreviver nesse mundo, mas lembre-se de uma coisa, que nós temos um chamado, e um chamado à responsabilidade. O Senhor está dizendo: vem cá, meu filho. Você não vai ficar dentro de um lagar malhando trigo a vida toda, não. Eu tenho algo especial para a tua vida. Eu tenho algo relevante que vai te fazer despertar para coisas que você não despertou ainda. Você está com medo dos medianitas, quando na realidade você deveria estar combatendo. Você deve estar na linha de frente. Você tem que erguer a sua espada e dizer o seguinte: eu vim para lutar. E vindo para lutar,
eu tenho certeza da vitória, porque quem me enviou não perde batalha. Amém? Quem me enviou não perde batalha. Quem te chamou não perde batalha, não perde luta. Mas a visão a nosso respeito, olha o tamanho da visão. Então começa corrigindo isso aí. Começa entendendo o seguinte, que não é você, mas tem um Deus que está aqui dizendo o seguinte: vai lá, homem valente, vai lá, mulher valente, você vai vencer essa batalha. Tá difícil, o inimigo tem tentado peneirar a tua vida, ele tem entrado com fúria, ele tem arrojado contra você um exército tremendo. Presta atenção numa coisa, o nosso Deus, ele já venceu. E a luta que nós estamos tendo aqui é a mesma luta de Gideão, não muda nada. Os medianitas oprimidos, Deus vira para Gideão e fala: Gideão, você vai libertar os medianitas. Você vai libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas. E nós estamos aqui para libertar pessoas desse sistema podre do qual nós estamos vivendo, em que os valores deixaram de ser valores. As coisas que realmente importam estão sendo destruídas. E você está aí para resgatar os valores. Você está aí para falar que existe uma chance para aquelas pessoas que estão perdidas, sem saber o que fazer, virando joguete nas mãos de Satanás. E a gente precisa levantar como guerreiros enviados pelo Senhor. Então se liga no chamado à responsabilidade, porque nós temos um. E temos muita coisa para fazer, muitas pessoas adoecidas dentro de igrejas, muitas pessoas com problemas com Deus, enrustidos dentro da alma, não falam, não colocam para fora, pessoas com problemas existenciais, autoestima baixa, não consegue imaginar que nas mãos do Senhor nós podemos sim realizar coisas importantes, e a gente vai ver isso na vida de Gideão, no decorrer da vida de Gideão. Eu gostaria hoje de dar apenas essa introdução para você que está aí pensar, porque de repente você está lutando tanto para defender o teu, está lutando tanto para se esconder do inimigo, para o inimigo não acertar você, para o inimigo não, sabe? E você está se anulando, cara. Anulação. Quando na verdade a gente tem que botar a cara para fora e dizer: eu estou aqui. Eu creio no Senhor. E eu creio no chamado de Deus para a minha vida, e que eu vou fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E esse tem que ser a nossa responsabilidade, ser bênção. Lutar por aquilo que realmente importa, lutar por aquilo que realmente, tem sentido nesse mundo, porque a quebradeira está aí, para quem quiser ver. As pessoas estão sendo trituradas todo dia por esse sistema. E quem se levanta querendo falar a respeito disso, vai apanhar. Pode ter certeza que vai apanhar. Mensagens como essa são mensagens não bem vistas
para o sistema. O sistema não quer que ninguém se desperte, o sistema quer que as pessoas fiquem na sua inércia, apenas esperando o momento de encontrarem o fracasso. E quando encontrarem o fracasso, virarão, né, a matéria-prima desse sistema, que é gente fracassada, gente derrotada, gente que não se reconhece mais e totalmente dependente do sistema. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa refletir a respeito disso e ouvir o Senhor dizendo: não fui eu que te enviei. Existe um propósito na sua vida. Continua lutando para defender o teu trigo, mas pense que existe um propósito ainda muito maior, que Deus quer revelar para você, assim como revelou para Gideão. Amém? Louvado seja Deus. Que bom estar com vocês. Terça-feira não deu, a gente está fazendo alguns ajustes aqui ainda, né? Hoje até não sei como é que está chegando aí a imagem para você, não sei como é que está chegando o som, mas a gente está tentando melhorar cada vez mais. Estamos pertinho de fechar o valor do computador. Amanhã à tarde, 6h30 amanhã, sexta-feira, eu dou o relatório para vocês de quanto nós arrecadamos. Eu quero, né, agradecer as pessoas que estão contribuindo para esse projeto, né? A sua contribuição terá um propósito muito abençoador, que é transmitir a mensagem do Senhor. Mas não é só transmitir, é gravar e guardar essa mensagem para ficar à disposição das pessoas. Isso também tem sido algo muito relevante nos dias de hoje, né? Às vezes uma mensagem de 1 ano, 2 anos, 3 anos que está lá no YouTube, as pessoas são abençoadas por essas mensagens. E o nosso compromisso é pregar a palavra cada vez mais com responsabilidade. Então, olha só, a gente está pertinho. Eu acredito que, se Deus quiser, amanhã a gente vai bater essa meta aí e vamos partir para o próximo desafio, se Deus quiser. Então, quero agradecer muito as pessoas, né, que têm contribuído. Agradecer muito aquelas pessoas que, olha só, elas estão pedindo contribuição aos amigos delas, né? Os amigos dos amigos. Elas estão trazendo amigos para essa força, e eu já recebi várias mensagens, né, de pessoas que não são da nossa igreja, que não fazem parte da igreja, mas que são amigos de amigos, né, que estão ali na igreja, que estão contribuindo. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela vida dessas pessoas. Eu não vou falar nomes aqui, porque senão a gente, né, acaba se perdendo, mas eu vou dar o relatório amanhã, e eu tenho certeza que a gente vai, né, chegar a um número aí extremamente abençoador. Eu ia falar, né, a respeito dessa volta gradativa dos cultos, né, que a gente está na fase 1 de retorno às atividades do plano do município. Então, abre shoppings, abre comércio de rua e abre igrejas, templos e igrejas, na fase 1. Então, essa fase 1, para ela existir, para ela funcionar, a gente precisa estar... Desculpa, querido. A gente precisa estar com 75% dos leitos, né, ocupados. Hoje está em torno de 79,5%, 80%. Então, quer dizer, a fase 1 ainda não existe, né? A fase 1 passa a existir quando a porcentagem cair para menos de 75% e perdurar por 5 dias, certo? Então, nós temos esse entrave, que é a questão da volta. Quando voltar,
nós temos que estar com o ambiente todo preparado para receber apenas 50 pessoas. Então, para que a gente tenha um culto com 50 pessoas, certo? Vai ser nesse formato. Então, provavelmente a gente vai ter uma lista, né, do qual você vai colocar lá o seu nome, o nome da sua família, para você participar do culto. Isso quando a gente for voltar, certo? Por quê? Porque nós temos também um outro grande desafio, não sei se você lembra, mas nós não temos banheiro, né? Nós lembra que nós destruímos lá aquela parte dos fundos, então a gente também vai correr atrás aí o máximo que a gente puder para a gente poder arrumar aquela área, né? Para a gente poder ter os nossos banheiros aí e voltar os nossos outros, porque sem banheiro não dá para voltar, né? Então a gente já aproveita a carona, né, da pandemia, segura mais um pouquinho e aí a gente volta com essa, já com os banheiros. A gente tem que estar com o banheiro funcionando, porque senão não vale a pena correr o risco. Então a gente vai também trabalhar para isso aí com o nosso Ministério de Obras, né, com a turma que está aí, né, trabalhando duro para isso acontecer. Mas desde já eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, e peço que o Senhor guarde a tua casa. Mais algum anúncio dessa semana? Não, acho que só nós estamos terminando essa live, né, direto de Lauro de Freitas, na Bahia. Olha só quem diria, de Lauro de Freitas para o mundo. Então todos vocês que estão nessa noite aqui, eu já vi aí, tem um pessoal aí, Carolzinha tá aí, né, da Flórida, tem gente aí do Rio de Janeiro também. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Seguimos orando pela vida dos nossos queridos aí, né, que estão passando por um momento de enfermidade. A mãe de Letícia já teve alta, o Diogo, que a gente estava orando por ele lá nos Estados Unidos também, graças a Deus, está completamente fora de perigo, já passou aí o susto, né, da Covid aí, que o negócio assusta, viu, queridos? Não é brincadeira não quero que ninguém pegue esse negócio não. Então vamos em frente, viu? Resto de semana abençoado para você, se cuida, né, se proteja, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? Homem valente e mulher valente. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Um grande abraço para todos. Amém? A gente se fala